Olá pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Flutter mais uma vez e a gente vai recriar aqui a tela do Nubank. Não, brincadeira pessoal, a gente não vai recriar a tela do Nubank, é só que eu vi pela comunidade lá um meme bem engraçado sobre a recriação de tela do Nubank. No LinkedIn, se você é desse círculo ali de desenvolvimento, né, de Flutter em específico ali, o React Native, você vê muito pessoal colocando lá que fez a interface do Nubank, né, lá no LinkedIn. O meme esse é bem engraçado. Só deixando claro, não tenho nada contra quem fez a interface do Nubank, é bem legal, inclusive. É só que é bem comum, parece que eu achei bem engraçado, parece ser um pré-requisito para você aprender Flutter ou React. Bom, pessoal, como você já viu no título, a gente vai falar aqui sobre Block. Essa é a parte 2 do vídeo sobre Block, onde a gente explica linha por linha. A parte 1 vai estar no card também na descrição. Na parte 1 a gente falou só sobre Inherited Widget, inclusive eu fui questionado sobre isso, né? Ah, esse não é Block, é só Inherited Widget. E aí, vou deixar claro que mais uma vez eu estou tomando como base a apresentação do Matt Sullivan e do Philip no Google I.O. E lá eles demonstram lá como faz com o Provider, apesar de a gente vai ver aqui hoje que eu fiz umas alterações e ele não faz muita diferença assim. Mas enfim, aí eu fiz aquele vídeo para explicar para que aqui pudesse fazer sentido, tá bom? Foi só isso mesmo. Mas hoje a gente vai ver de fato aqui um exemplo. Lá eles usam, quando eu vou mostrar o bloco, um carrinho, que é basicamente o exemplo que eles têm lá. Só que aqui eu fiz diferente. O carrinho deles lá é um grid, aqui eu fiz uma list viewzinha com um botão de mais. E aí quando você clica aqui no botão de mais, você vai atualizando ali a quantidade de itens no seu carrinho. Para fazer esse efeitozinho aqui, lá no I.O. eles fazem, os caras são bons demais, eles fazem manual, eles fazem um Twin Animation lá. Aqui eu só peguei um package e joguei aqui, então se você quiser saber qual package é esse aqui, ó, Badges, tá? Eu tinha instalado aqui o RX Dash também, mas ele não vai ser necessário. Eu tentei simplificar ao máximo aqui o exemplo. Então, esse exemplo aqui ele vai ser em linha com o que foi apresentado lá, porém ele tem algumas alterações que eu tomei a liberdade de fazê-las depois de verificar um pouco mais a fundo e eu consegui simplificar um pouco o exemplo deles. Mas ainda assim eu vou deixar na descrição aqui o link onde o Felipe faz esses experimentos e lá tem um exemplo que foi apresentado lá, tá bom? Então você vai ter também a possibilidade de ver como que eles fizeram. Bom, a nossa aplicação está aqui, você está vendo, né? A gente tem uma list viewzinha aqui com 5 produtos, né? E é basicamente isso aqui, pessoal. Vou só dar uma passada aqui no código. Eu tenho aqui a homepage, que é essa página aqui, tá? E aí ela tem aqui, eu fiz um list view aqui, list view builder, coloquei item count aqui e aí só coloquei list tile, tá bom? Por isso que ele coloca desse jeito. Por enquanto aqui, o que a gente tem? Ó? A gente tem um set state, tá? E aí no set state eu faço um cart add item que passa aqui um produto, ó, tá bom? E aí eu tenho aqui alguns modelos. Quais são os modelos? Eu tenho o modelo cart, que é o de carrinho, tá? Então ele vai ter aqui os itens, ele vai ter aqui, eu consigo pegar os itens aqui numa lista e também a quantidade de itens que tem no carrinho. Eu também tenho os métodos de adicionar e remover item. E aí eu tenho aqui cart item, que seria isso aqui seria meio que para, entre aspas, empacotar ali o item. Por exemplo, você tem um produto, uma coisa é um produto e outra coisa é o item do carrinho. O produto ele tem um nome, uma descrição, um valor. O item do carrinho ele tem um produto, uma quantidade, um valor total do item, se aquele item vai ter desconto, enfim. Então é só essa diferençazinha mesmo. Para esse exemplo, isso aqui também não vai fazer tanta diferença assim, mas eu resolvi deixar também do exemplo deles. E eu também tenho aqui o produto, né, que é de fato o produto. Então aqui tem o ID, o nome e o preço. A primeira vez que eu vi alguma coisa sobre bloco foi no canal da Flutterando, né? O Jacob estava lá explicando e fez o exemplo lá do Hello World, do Flutter, com o block. Então ele modificou lá, tirou o set state e fez de forma reativa, tá? Que essa é a ideia aqui de fazer com esse tipo de abordagem, né? Com esse approach. E eu lembro que ele colocou lá um rebuild aqui no build aqui da home, no caso, né? No caso aqui é a minha home. Então no build aqui ele colocava um rebuild e ele mostrava que todo aquele widget ele estava sendo rebuildado, certo? Por quê? Porque eu estou chamando set state aqui, tá bom? A única forma de eu usar set state e não rebuildar tudo, porque eu estou rebuildando tudo aqui, certo? A única forma de eu usar set state e não rebuildar tudo seria se eu conseguisse usar o set state só aqui nesse ícone, que é o que está interessando, tá bom? Que é o nosso badge aqui, ó. E aí, existe alguma forma de você fazer isso aqui, mas é muito mais trabalhoso do que você usar a abordagem aqui que o Block apresenta, tá bom? E para falar também, pessoal, eu vi o vídeo do Paulo Soares,
que é muito bom também na DartConf. Eu tinha esquecido desse vídeo, mas eu conversei com um cara que foi incrível e me ajudou a entender melhor e me deu esses toques. Foi o Test Stock, um cara aí que eu conheci do GDG Family Brasil, que é um grupo que a gente tem. E, pô, foi bacana, conversei com ele um pouco, ele me passou esse vídeo do Paulo. Vou deixar também na descrição, porque é um vídeo bem bacana sobre o assunto. Bom, pessoal, então, acho que tá explicado. Basicamente, a gente tem essa página aqui com esse List View Builder. Lá na Epbar a gente tem o carrinho aqui com o nosso package aqui que a gente instalou, tá bom? Então é bem simples. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que eu consiga adicionar aqui, tá bom? E eu não tenho que atualizar tudo, porque assim, eu não vou mudar aqui a lista de produtos, eu só quero mudar aqui a parte do carrinho, né? O ícone aqui que está mudando. Então, de forma reativa, quando eu clicar aqui no mais, eu quero que apenas essa parte aqui seja alterada, tá bom? Isso aqui permaneça. Então, esse rebuild é para funcionar uma vez, e aí, a partir do momento que eu vou clicando aqui, ele vai atualizando só o que importa. E essa, pessoal, é a essência aqui do block. Porque no block a gente vai ter, pessoal, streams, tá bom? Que para quem conhece JavaScript, pelo menos é só no JavaScript que eu conheço isso, seriam os nossos observables, né? Quem já mexeu ali com RxJS já está familiarizado com isso aqui. Você tem um fluxo de dados e você vai consumindo esse fluxo de dados. E você pode adicionar informações nesse fluxo e aí você vai fazer essa roda girar, tá bom? Depois a gente pode até fazer uma série específica sobre strings em Dart aqui, porque é um tema bem legal, tá bom? E aí no processo desse fluxo de dados você pode fazer transformações, né? Você pode negar, por exemplo, o fluxo está indo e filtrar, você filtra, ele não chega em quem está escutando. Então o block aqui, pessoal, vou resumir para vocês entenderem de forma simples, que ele é basicamente isso. Ele é um controlador, ele vai ser um arquivo lá que vai controlar. Então ele recebe entradas de dados, ele devolve ali para o fluxo para quem está escutando, tá bom? E quem que vai estar escutando vai ser um Stream Builder, no caso do Flutter aqui. Então existe um widget no Flutter específico para isso. Ele recebe um stream e ele renderiza uma informação, tá bom? Então seria basicamente eu ter esse badge aqui dentro de um Stream Builder e aí quando eu receber um dado da stream, eu poder alterá-lo da forma que eu quiser, dependendo do dado que veio. Então, basicamente isso a gente vai entender muito melhor o conceito quando estiver fazendo. Bom, pessoal, então vamos transformar aqui esse nosso exemplo bem simples em um block. Primeiro de tudo, a gente vai precisar, né, de um arquivo que vai ser o nosso block, que é basicamente, pessoal, um controller. Ele vai servir como sendo um controller. Então, aqui na nossa pasta block, eu vou criar um arquivo chamado cart block, que vai representar aí a lógica de negócio, né, do nosso carrinho, tá bom? Então, class cart block. E aí a gente vai ter, né, também aqui um cart addition, e a gente vai já entender também, class. E a gente vai ter também aqui um cart provider, porque assim a gente vai fazer valer a primeira parte, né, para ter um certo sentido isso aqui. Class provider, a gente vai já alterar ele também, que ele vai ser o inherited do widget, tá? Então beleza, a gente vai precisar dessas três informações, coloquei aqui dentro de block, tá bom? E aí a gente vai, no nosso block aqui, primeiro de tudo, a gente vai ter o nosso carrinho. Assim como a gente tem lá na página home, né, a gente tem um carrinho para adicionar dos itens, aqui também a gente vai ter essa mesma informação. E aí, pessoal, aqui começa a brincadeira, que começa a ficar legal. A gente vai ter aqui uma coisa que é chamada de Stream Controller. E nesse Stream Controller, pessoal, a gente pode tanto ficar escutando o fluxo de dados, a gente pode também adicionar dados, que é o input e o output. O input a gente chama aqui de syncs, tá? E o output de stream, tá bom? Então, quando você vai instanciar aqui, vamos logo instanciar aqui, ó. O nosso Stream Controller vai ser do tipo Cart Addition, e a gente já vai entender agora como que funciona aqui o Cart Addition, né? Nesse contexto nosso aqui. Eu não vou deixar ele final não. Então, ó, deixa eu aumentar aqui, a gente não vai estar olhando aqui pro simulador agora. Então aqui a gente tem aqui o nosso controller definido, ó. Deixa eu só formatar ele aqui. Pronto. E ele é um tipo Cart Addition. O Cart Addition aqui, pessoal, ele vai servir como se fosse um evento. É como se você estivesse enviando um evento. E aí eu poderia nesse evento colocar vários tipos de metadados. É por isso que lá no exemplo ele faz assim. Porque dentro do Cart Addition ele coloca outras coisas além de só o item, né? Então ele coloca a quantidade, porque a forma lá que ele faz a lógica de quantidade é diferente do que eu vou fazer aqui. Eu tentei tornar ela mais simples. Ó, e veja que o nosso Stream Controller ele é do pacote Dart Async, então assim, já contém no Dart isso aqui.
E do nosso controle a gente consegue, pessoal, extrair sinks e também streams, tá? Então, para a gente dar a possibilidade da gente utilizar isso aqui nos nossos widgets para adicionar o fluxo, que é o que a gente quer fazer no botão de mais, a gente pode extrair aqui um sink, ó, sink cart edition get, vou chamar aqui de cart edition, tá? Que agora é público, então ele vai ser um cart edition controller sync, ó. Então, quando eu exporto isso aqui para lá, eu posso chamar um cartEdition.add, e a gente vai já ver, e ele vai adicionar um dado ao fluxo. E a gente vai também tratar isso aqui. A nossa stream controller também, ela precisa ser fechada, o nosso string lá, né? Então, vou chamar aqui um dispose, vou criar aqui um método chamado dispose, que seria para a gente fazer o dispose do nosso block. Então, vou chamar cartEditionController close. Então, você fecha todo esse fluxo. Tá bom? E aí, pra gente não ficar perdido, a gente vai aqui no Cart Edition e o nosso conteúdo, pessoal, vai ser algo parecido com isso. A gente vai ter, ó, serve como um payload, tá? Então eu teria o produto e a quantidade. Eu só vou usar isso aqui mesmo para poder manter em linha com o exemplo, tá? Só para você entender que isso aqui é como se fosse o evento que você está enviando e dentro dele você pode ter vários tipos de informação. Você meio que está empacotando isso aqui, tá bom? E você define como vai ser o seu formato de envio, né, da sua stream. Então aqui, pessoal, a gente já tá tomando forma, tá? A gente já tem o controller, a gente já tem aqui o sync para poder utilizar lá no nosso widget. Então aqui, ó, vamos colocar aqui um construtor, cart block, aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o cart edition controller, ó, e vamos recuperar. Ele tem sync, ó, e stream, ó. Tem um sync que a gente já viu lá em cima, e eu tenho também, ó, stream, que vai me retornar uma string aqui, ó, do cart edition. E quando é uma string no Dash, assim como no JavaScript eu posso fazer um subscribe, aqui eu posso fazer um listen, tá? Então eu estou ouvindo um evento, ó, e o evento que vem, só para você entender também, ó, é o cart edition, tá bom? E aí só para a gente pegar aqui o fio da meada, vamos jogar aqui um print event.product, né? Que ele tem um produto lá no evento. E aí, se eu abrir aqui a nossa aplicação, ela ainda vai estar igual, né? Porque ainda não fizemos nada de diferente, né? Ainda está com o setState, tá bom? Então vamos aqui agora na home fazer algumas alterações. Aqui quando eu clicar no maisinho, eu não quero que ele venha e faça esse setState, então eu vou só comentar aqui. É o que todo mundo faz quando está com algum problema, algum erro. Eu quero que na verdade ele faça um cart edition lá. Eu quero usar o cart edition para adicionar um novo item. Então aqui aí você vai ter também que fazer a sua injeção de dependência, né? Existem várias listas para você fazer isso. Existe um modular que é excelente para isso também. Mas aqui nesse exemplo a gente vai fazer de forma simples e bem rústica, tá? A gente vai fazer um cart block, a gente vai instanciá-lo. E aí, quando eu clicar no botão, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Cart block, cart edition. Como ele vem um sync, eu posso fazer um add, tá bom? E aqui ele vai estar recebendo um cart edition, né? Então, cart edition, que é o nosso evento, ó. E o cart edition que ele recebe, por sua vez, um produto. E eu vou jogar essa instância aqui, ó lá, tá? Vou jogar essa instância aqui, então ele vai ser como se fosse o ID fosse o index e o preço vai ser sempre esse. Eu vou reiniciar aqui o estado, só para a gente não ter nenhuma perca e também zerar ali o nosso item. Veja que quando eu clico aqui, ó, ele não muda mais aqui o nosso carrinho. E eu estou tendo ali, ó, informações no nosso console. Por quê? Porque quando eu clico aqui no mais, e vejo que o rebuild não está sendo feito, ó, só foi feito uma vez. Quando eu clico aqui no maisinho, pessoal, o que acontece? Ele vai fazer aqui a stream, vai adicionar um dado, vai adicionar esse evento ao fluxo, e aí lá no nosso block, eu estou escutando aqui, ó. Então, ó, veio um evento, aí eu dou o print no produto. Ele aparece desse jeito porque o toString aqui do produto, ele mostra o nome do produto e o ID, tá bom? Então é isso que ele está fazendo. E qual que é a ideia aqui, pessoal? Chegou um evento, chegou um produto, eu vou pegar aqui o carrinho e vou adicionar um item. Então eu vou event product, tá bom? Estou adicionando sim os itens ao carrinho, eu posso mudar esse print aqui e fazer o seguinte: o carrinho tem, aqui eu vou colocar X itens, tá bom? O carrinho tem X itens, que é basicamente o carrinho cart items, o item count aqui, ó. Pronto, ele já vai me trazer essa informação. Eu acho que nesse caso eu não vou precisar nem atualizar. Acho que vou sim. Vamos reiniciar aqui o estado. Então, vamos lá.
carrinho contém o itens, né? Ó, 2, 3, 4, 5, 6. Então você vê que a gente já fez de forma reativa os itens serem adicionados ao nosso carrinho, né? Só que falta o quê? Falta atualizar aqui o nosso amiguinho, aqui o nosso badge. E aí aqui que vai ficar bem legal e você vai entender que a gente vai utilizar agora o Stream Builder. Então pessoal, só repaginando aqui o nosso... Fala pessoal, de Gleison Silva aqui. Passando só para explicar que esse vídeo aqui, ele ficou meio que sem final, imagino, né? Ele ficou assim porque esse foi um vídeo que foi gravado inteiro e eu dividi em duas partes porque fica muito mais fácil de você pegar esse conceito, né? Que a gente está falando sobre bloco aqui. Então eu resolvi dividi-lo para você também poder focar em partes específicas se você quiser retornar ao vídeo, tá bom? Você muito provavelmente vai estar vendo aí na sua tela o outro vídeo que é a sequência desse e no caso vai ser a parte 3 do bloco, né? Se você não estiver vendo ainda, significa que ainda não saiu, tá bom? Então você já se inscreve, já ativa também as notificações, que é bem importante, para que você receba assim que ele estiver disponível. Então é isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais.